Bem, meu nome é Wagner e vou dar continuidade ao trabalho falando sobre as características e funcionamento das redes de sensores sem fios. Falando um pouco mais especificamente do hardware, vemos aqui uma foto de um exemplo de um sensor, de um nó, ao lado de uma moeda. Para aí a gente percebe o tamanho, como a tecnologia avançou, como um objeto tão pequeno pode ser capaz de tão grande desempenho, né? Então, assim, uma característica principal desses sensores é que ele deve ser capaz de monitorar o ambiente, deve ser capaz de processar informações e deve ser capaz de transmitir dados. Aqui no esquema de arquitetura do lado, a gente percebe também como funciona essa arquitetura, né, internamente, e de que é composto cada sensor para fazer esse trabalho. Então, percebemos ali em cima que precisa de unidade de energia, que é mais comum o uso de baterias, né? Uma unidade de sensoriamento, que é a unidade capaz, onde você vai colher informações do ambiente através de sensores, que pode ser sensor de temperatura, sensor de movimento, sensor de luz, vai depender da aplicação dos sensores, né? Que vai definir quais sensores vai ser usado. Tem também a unidade de computação, que é necessário para processar essas informações, né? Precisa dessa unidade de computação, composta por memória RAM, memória ROM para armazenamento, microprocessador e o sistema operacional, onde serão inseridos nesse sistema operacionais algoritmos e protocolos para o bom funcionamento da rede, né? Que mais à frente a gente vai explicar que é preciso um gerenciamento da rede, senão cada nó vai funcionar de forma individual e não é esse o propósito, né? Que eles trabalhem em conjunto. E existe também a unidade de comunicação, né? Que são a unidade responsável por transmitir os dados, né? Que pode ser o rádio, pode ser o Wi-Fi, pode ser por unidade ótica, mas o mais usado são radiofrequência mesmo, que pode ser Wi-Fi, Bluetooth ou Zigbee, né? E nesse slide a gente pode notar como exemplo a rede já exposta na região a ser monitorada, né? Nesse pequeno exemplo ilustrado. E podemos perceber que a rede é composta por três características, por três personagens, podemos dizer assim, que são os sensores, que são os hardwares, que são essas bolinhas nos desenhos responsáveis por captar as informações, e existe o observador da rede, que é a pessoa que vai receber os dados coletados pelos sensores, é a pessoa ou a entidade, né, que vai receber os dados coletados pelos sensores. E esses dados são chamados de fenômeno também. Então, fenômenos são os dados coletados e enviados ao observador. Esses três pontos necessariamente têm que existir numa rede de sensores sem fio. Dentro da rede existem os nós sensores. Podemos ver que muitos são iguais, mas tem alguns diferentes. E esses diferentes são chamados SYNC, nó SYNC ou sorvedouro. Esse nó SYNC, ele é responsável pela administração dos outros nós, que são os nós escravos. Os nós escravos apenas coletam as informações e mandam para os nós vizinhos, e até chegar a esse nó SYNC. E esse nó SYNC é responsável por enviar, através da internet ou via satélite, todas as informações coletadas e processadas pelos nós escravos para o observador. Então o SYNC tem essa característica. E por ter essa característica, tocar num ponto agora que é muito crítico nas redes de sensores sem fios, que é a energia. Como foi dito, a energia de cada sensor é composta pela bateria, né? Uma única bateria. Então esse nó SYNC, ele merece uma arquitetura diferente do nó escravo, porque ele vai demandar mais energia e mais processamento. Ele tem que ser um nó mais bem preparado, mais bem construído do que o nó escravo, para ter essa capacidade de enviar
e processar, ele vai ter que ter essa característica a mais do que os outros. Então, logicamente, ele vai ter que ter uma arquitetura de energia melhor do que os outros, né? Outro ponto que é importantíssimo na rede de sensores sem fios são os planos de gerenciamento, né? E o que são eles? São planos que permitem que os sensores trabalhem realmente como uma rede. Sem eles, haveria simplesmente um conjunto de sensores trabalhando individualmente. Então, esse plano de gerenciamento é como se fosse a organização para tudo funcionar em rede. E o primeiro plano que a gente pode ressaltar é o plano de gerenciamento de energia. Ele é responsável pelo controle do uso da energia de cada sensor. E como eu já disse, a energia é um dos fatores assim primordiais em uma rede de sensores, né? Por isso, esse plano foi definido. Quando o nível de sensor está baixo, um sensor ele pode enviar uma mensagem para informar esse fato aos demais sensores, os sensores vizinhos. Algum outro sensor, então, poderia utilizá-lo para encaminhar informações ao nó sync. Dessa forma, ao receber a mensagem, os demais sensores irão buscar um caminho alternativo até o nó sync, sem passar por aquele sensor que está com pouca energia. E este, por sua vez, continuará apenas realizando o sensoriamento e só enviará mensagens em caso de detectar algum evento, senão ele fica lá em stand-by. Então esse é um exemplo do que o plano de gerenciamento de energia pode fazer. Se um está fraco, ele direciona para o outro e eles buscam caminhos diferentes até chegar ao nó sync. O outro plano de gerenciamento é o gerenciamento de mobilidade. Essas redes elas não possuem infraestrutura, não é exigido que tenha infraestrutura. Porém, os sensores precisam saber quem são os seus vizinhos, precisam conhecer uma rota que permita alcançar ao nó sync, que é aquele nó que envia ao observador. E isso é responsabilidade do plano de gerenciamento de mobilidade. Como os sensores são móveis, cada sensor deve sempre manter atualizada uma lista com os sensores vizinhos. Assim é possível balancear o consumo de energia e as tarefas realizadas. A rede de sensores sem fios tem essa característica também. Ela é auto-organizadora, né? Depois de jogados lá, ele tem que ter a capacidade de se organizarem, de se comunicarem entre si. E isso é responsabilidade do plano de mobilidade também. E existe o plano de gerenciamento de tarefas, né? Que é o seguinte, nem todos os sensores precisam realizar o sensoriamento iguais, assim, ao mesmo tempo. Por isso, esse plano é responsável por escalonar essas tarefas em regiões determinadas. Em geral, os sensores que possuem mais energia são escolhidos para realizar estas tarefas mais vezes do que aqueles com nível de energia mais baixo. Partindo para a parte de aplicação, dividimos a aplicação nas três mais importantes, que são a aplicação doméstica, a aplicação ambiental e a aplicação militar. A aplicação doméstica é mais voltada para um conceito que está sendo muito divulgado hoje, que é a internet das coisas. Então, sensores podem ser espalhados pela casa, deixando a casa inteligente, entre aspas, né? Sensores que podem detectar a presença de pessoas e acender a luz automaticamente, podem ligar para autoridades de movimentação suspeita, coisas nesse sentido. Na aplicação ambiental, temos o exemplo da foto do vulcão, monitoramento de vulcão, onde se percebe a rede de sensores espalhada em volta do vulcão, onde qualquer alteração de tremor do vulcão, de temperatura, isso vai ser coletado automaticamente e enviado para o observador, onde ele pode fazer um estudo da potência desse vulcão ou comunicar às autoridades sobre o risco de atingir cidades ou pessoas, né? Então é muito legal essa aplicação ambiental também.
E a aplicação que eu acho mais completa é a aplicação militar. Na aplicação militar, como ilustra essa foto, pode ocorrer da seguinte maneira: o, o avião pode ir para a zona inimiga e jogar vários sensores, um conjunto imenso de sensores na área inimiga. Como eles são pequenos, ninguém vai perceber. E eles, como tem a característica de auto-organização e autogerenciamento, assim que eles caírem na área inimiga, eles vão se conectarem, formar essa rede e enviar, coletar todos os dados que tem ali, como quantidade de soldados, se tem mina, se tem carro, e enviar para o observador, dando uma vantagem muito grande para esse observador, né? Informações muito importantes para o observador. Então, assim, na aplicação militar é de suma importância o uso de rede de sensores sem fio.